Irmãos, quantos estão felizes de estarem aqui hoje de manhã? Olha que coisa boa, graças a Deus. Agora, eu acredito que vocês estão felizes, mas eu estou convicto de quem está mais feliz aqui hoje é essa turma que estava aqui no louvor agora, são os pastores, os introdutores, todo mundo que está aqui servindo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Semana passada teve cursilho, encerramento do cursilho feminino. Teve alguém aqui que fez o cursilho? Só para eu saber, olha aí, tem uma coisa linda ali. Olha outra que estava lá no cursilho. E quando eu fui lá no cursilho, eu acho que na sexta de manhã, eu tinha uma amiga minha que estava trabalhando. E eu fui visitar ela na equipe que ela estava trabalhando. E quando eu conversei com ela, de meio-dia da sexta-feira, ela estava muito feliz e muito animada. E ela ligou para o marido dela na minha frente e estava dizendo assim: amor, servir, era a primeira vez que ela estava servindo. Ela disse: servir é 10 vezes melhor do que trabalhar, do que fazer. E eu pensei, é óbvio que é claro que servir é melhor do que fazer o cursilho, por mais que fazer o cursilho seja uma coisa extraordinariamente maravilhosa, servir é melhor, porque eu vi a vida inteira o meu pai na fé, Dom Paulo Garcia, repetir quase que todos os domingos essa frase, sobretudo na hora do ofertório, ele gostava de lembrar: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Agora eu quero que você, vamos e convenhamos, como dizia minha mãe, isso é muito contra a cultura, acreditar nessas palavras de Jesus, que dizem que é melhor dar do que receber, porque o normal é a gente preferir receber, o normal é a gente preferir se beneficiar. Então, no discurso, isso é muito bonito, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, mas na prática, não sei se é assim, porque a gente gosta de receber e mais, a gente gosta de receber e de acumular o que a gente recebe. E na igreja, que deveria ser diferente, não é muito diferente. A gente não vê tanta generosidade, e eu não estou falando de dinheiro, na escolha dos melhores assentos. Agora esse culto é um culto tranquilo, é o melhor culto para se adorar agora de manhã, não tem estresse. Mas se você vem para o culto da manhã, sobretudo antes desse culto existir, era uma luta para ver quem tinha o melhor assento. No estacionamento é uma vergonha. O estacionamento da nossa igreja é uma vergonha completa, porque as pessoas brigam, o povo está servindo, acordou cedo para vir para o Boas-Vindas servir, o povo briga, quer entrar, quer passar, quer estacionar e reclama. Todo mundo querendo se beneficiar do melhor lugar, todo mundo querendo se beneficiar porque chegou cedo, porque qualquer outra coisa. E cada dia as igrejas parecem mais com empresas, altares parecem mais com palcos, cultos se parecem mais apresentações, e a verdade é que os fiéis, os discípulos, se parecem mais cada vez com consumidores. E quando isso acontece, você escolhe a igreja para onde é mais confortável, ou para onde tem um show que você gosta mais, ou aonde você é melhor tratado. E eu entendo, né? Eu também penso assim: ninguém vai para um lugar onde não gosta, ninguém vai para um lugar onde não quer ir ou não se sente bem. Mas merece uma reflexão, porque, acreditem, há uns 15 dias atrás, ou 20, uma pessoa ligou para minha esposa, dizendo que é um absurdo que na nossa igreja não tinha um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não, você não ria não, porque isso é verdade. E eu não estou nem reclamando dessa pessoa, que é uma bênção essa pessoa. É porque ela não entendeu ainda. Cadê a ouvidoria? Cadê o saque? Aonde eu vou reclamar? E Paula ligou para mim, dizendo: amor, quer que eu respondo? E tudo. E eu estava dizendo: amor, não tem resposta, porque não tem como a gente fazer entrar na cabeça de uma pessoa que isso não é uma empresa, quando a gente cada vez mais se parece com uma empresa. Aqui, e eu digo aqui, mas não é só falando da minha igreja, mas as outras igrejas também é assim, é um lugar onde cada vez mais está se consumindo espiritualidade. Isso é muito triste. Um lugar onde você oferece espiritualidade cantada, pregada, ou no sacramento, e as pessoas consomem isso. Agora, eu estou dizendo isso, mas para não ficar aquela coisa de que sermão chato de 8 horas da manhã, também, graças a Deus,
aqui a maioria esmagadora pensa diferente e é diferente. Aqui não tem sido um lugar apenas para se consumir espiritualidade, mas eu me alegro demais em saber que essa é a casa espiritual de muita gente, o lugar onde as pessoas vêm adorar e vêm se doar. Então aqui tem muita gente que cuida, serve, ajuda, sonha, e é muito maravilhoso andar com a grande maioria de quem está aqui com a gente. É lindo de ver, eu falei isso agora de manhã cedo, aqui na sala de preparação, é lindo ver famílias, pais e filhos servindo, netos, jogando dominó, jogando vôlei, adorando, mas também se divertindo juntos aqui. Eu, quando vi Jamerson e Mísia chegarem agora de manhã, eu fiquei muito feliz, porque ontem, 11 horas da noite, eu estava lá em Igaraçu, com o filho deles, que é ministro de louvor dessa igreja, e estava ministrando para os jovens lá, e eu, que gosto de cantar, fui cantar com ele, que eu gosto, e aí fiquei lá cantando com ele, cheguei em casa meia-noite, dormi, acordei, e quando chego aqui está o pai e a mãe. Isso é tão lindo, você vê que é uma casa, é uma comunidade, eu acho isso extraordinário. O texto diz: bem-aventurado é aquele que doa. Bem-aventurado significa felizes, ou mais do que felizes. Na Bíblia há muitas bem-aventuranças espalhadas no Antigo Testamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. No Novo Testamento, a parte das bem-aventuranças mais conhecida está ali no início do Sermão do Monte, onde Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são os mansos. Essa é a parte mais conhecida das bem-aventuranças, mas tem outras espalhadas, e essa que nós lemos está em Atos dos Apóstolos. E nesse caso, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Normalmente tem a ver com dinheiro, porque o contexto que Lucas escreve ali em Atos estava falando mesmo de dinheiro, de socorrer os necessitados. Mas hoje eu não quero falar de dinheiro, hoje eu quero falar ampliado o princípio de que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. As bem-aventuranças, todas elas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em qualquer lugar, elas invertem uma lógica humana. Quem já viu uma bem-aventurança onde chorar é melhor, como no Sermão do Monte, ser perseguido é melhor? Quem já viu uma bem-aventurança como essa, de que doar é melhor do que receber? Mas a vida cristã, ela é uma pirâmide invertida mesmo. O maior é o que serve, e o exemplo é Cristo. Todo o maior exemplo que nós temos de qualquer sermão que a gente for pregar é Cristo. Deus, desapegado da sua divindade para vir e servir, ser o servo de todos. Expressão máxima de generosidade é Cristo. Eu gosto do texto de Isaías falando de Cristo, 700 anos antes de ele nascer, quando Isaías escreve: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele se deu de presente porque é generoso, e a sua maior glória foi a sua maior entrega. Em João capítulo 17, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, Jesus, ele diz que a alegria dele é completa, e a maior alegria é aquela hora que ele ia ser glorificado. Que hora era essa? A hora que ele ia morrer. Veja que generosidade, que amor, que glória. No caso dele, sem dúvida, coisa mais bem-aventurada e gloriosa foi se dar para morrer em nosso lugar do que receber, porque bem-aventurados são os que se doam. Amém? A bem-aventurança que eu quero falar hoje é de se doar, é ter tempo para os outros, quando numa sociedade ninguém tem tempo para ninguém. É dar atenção à criança, é dar atenção ao idoso, é dar atenção ao doente, especialmente aquelas pessoas que não podem lhe dar nada em troca. Porque quando você dá a alguém que pode lhe dar em troca amor, dinheiro, serviço ou qualquer outra coisa, você está recebendo. Mas coisa mais bem-aventurada é você dar para quem não vai lhe beneficiar de forma nenhuma. É a coisa mais bem-aventurada. É ouvir quem precisa desabafar. Acreditem, porque é o evangelho que acolhemos hoje que diz isso. É feliz quem faz isso, mas normalmente nós queremos e cobramos que façam isso com a gente. As pessoas chegam no meu gabinete e reclamam da igreja, reclamam de mim, reclamam dos líderes, reclamam do concílio, de todo mundo, porque não estão recebendo. Eu queria ter mais atenção, eu não me sinto pastoreado, ninguém cuida de mim, é sempre uma reclamação porque não recebe.
e eu fico com vontade de dizer, comece a dar. Ninguém me visita. Aí eu digo, mas você visitou alguém? É sempre, ainda bem que eu não faço mais gabinete pastoral, irmão. Porque se eu fizesse, ia ser coisa ruim para você ir para um gabinete pastoral comigo. Porque o povo chega com 3 pedras e eu sacudo 6. Não, mentira. É verdade. É por isso que eu não faço mais. É feliz quem usa das suas capacidades, dos seus talentos, dos seus dons, dos seus recursos para abençoar os outros. É feliz quem dá perdão. É Jesus quem diz isso. É feliz quem dá segundas chances. Eu amo cantar uma música que fazia tempo que eu não cantava. E no concílio feminino eu canto, porque quando tia Márcia Tavares está no louvor, e normalmente ela está no louvor, ela sabe que eu gosto, e antes do meu rolo ela gosta de cantar uma música que minha mãe cantava para mim, quando eu era muito criança. A música chama A Barca. Eu amo a barca. E uma das coisas que eu mais gosto dessa música, quando eu estou me preparando para dar um dos rolhos, é quando a letra da canção diz: meu cansaço que a outros descanse, porque bem-aventurado é dar, inclusive a sua força física, em favor de alguém. Tem um autor chamado Craig Groeschel, um pastor americano, ele relata pesquisas impressionantes. Eu não vou dizer todas as pesquisas aqui, mas depois, se você quiser pesquisar na internet, está tudo lá, é verdade. Pesquisas de universidades americanas comprovaram que pessoas que doaram dinheiro têm 43% de mais chances de serem felizes do que as que nunca doaram. 68% das pessoas que doam dinheiro à igreja ou a alguma caridade têm 68% menos chances de ficar em depressão e sem esperança. 68%. Pessoas que se voluntariam em qualquer tipo de voluntariado, e foi dia do voluntário um dia desse, essa semana, tem 42% de mais chances de serem felizes do que as outras. As pesquisas estão encontrando o que Jesus já disse. Felizes, mais do que felizes, bem-aventurados são os que doam e que se doam. E o que é massa dessa bem-aventurança é de que ela é para hoje. Ela não é uma bem-aventurança cuja recompensa é na eternidade, porque algumas coisas, irmãos, que a Bíblia nos diz, e é difícil ensinar isso, algumas coisas a gente só vai receber no céu. Nós vivemos num período que a teologia chama entre o já e o ainda não. Deixa eu abrir um parêntese teológico aqui, fazendo de conta que eu estou no Logos. O período do já e do ainda não é o seguinte: nós já temos salvação, Cristo já veio a primeira vez e nós já temos a graça e o perdão dos pecados. A gente já pode usufruir do poder do Espírito Santo hoje para curas e para coisas maravilhosas e milagres. A gente já tem grande parte. Mas Cristo ainda não voltou a segunda vez e nós não temos ainda a plenitude. A gente ainda vai morrer. A gente não vai ter cura completa do nosso corpo, porque a gente ainda vai morrer. A gente ainda não sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que agora a gente vê em parte a gente já vê, mas então, quando Cristo voltar, a gente o verá face a face. Então a gente vive entre o já e o ainda não. Então há promessas que se cumprirão no céu, o lugar onde não há choro, não há tristeza, não há doença, mas por enquanto a gente ainda tem choro, tem doenças, tem tristezas. Jesus vai dizer que no mundo a gente vai ter aflições, mas que a gente não se preocupe porque Ele venceu o mundo. Então a gente está nesse estágio intermediário de que já temos muita coisa, mas não temos em plenitude, e há muitas promessas que se cumprem no porvir, no céu, mas não é essa, porque o verbo dessa bem-aventurança é no presente. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Você vai ser feliz agora dando, não é no céu apenas. No céu já é muita coisa boa, mas eu estou falando de algo que é agora. Você é feliz hoje quando você se doa.
quando você vive para alguém, para mais do que o seu próprio umbigo. Essa promessa é para hoje. Quando a gente dá, eu sei que o que eu estou falando você já sentiu, todos, 100% de quem está aqui. Então, o que eu vou falar agora você tem referência. Quando você já doou dinheiro, quando você já se doou em voluntariado em qualquer dos nossos ministérios, ou em qualquer outro lugar fora daqui, em qualquer ONG, qualquer iniciativa, quando você se doa, quando você se voluntaria, quando você doa, algo acontece no seu coração que você fica feliz. É um sentimento muito bom, eu sei que você sabe disso, porque essa minha amiga descobriu isso quando serviu no cursilho. E que alegria é essa? É porque nós estamos nos parecendo com Jesus. Quando alguém está triste, e eu sei que está triste, está beirando uma depressão, eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra, não dá para eu diagnosticar, eu nem me meto, mas quando eu sei que uma pessoa está muito triste, vem melancólica, vem assim numa situação, eu tenho um checklist, assim, um checklist de conselhos superficiais, que é o que eu posso fazer, que é para ver se outras pessoas ajudam ela. Eu estou me lembrando de um amigo meu, outro parêntese, eu estou cheio de parênteses hoje, é o TDAH fortíssimo. Mas um parênteses, tem um amigo meu chamado Billy, aqui da igreja, não sei quem conhece Billy. Billy é uma figura, né? Billy viajou comigo para Israel, e Billy tem uma frase que eu acho massa, ele faz assim: pastor, está precisando de alguma coisa, viu? Procure outro. Ele sempre, eu chegava no canto com ele está precisando de alguma coisa, procure outro. E eu acho que eu sou meio assim, né? Quando a pessoa chega para junto de mim, eu já quero indicar alguém, que eu não me sinto competente. Quando a pessoa está triste, eu tenho aqui um checklist, eu vou dizer para vocês meu checklist, talvez seja útil para alguém. Quando alguém chega assim e vem numa melancolia, a primeira coisa que eu pergunto é: você está fazendo exercício físico? Eu estou completamente convencido de que quem faz exercício físico libera endorfina, ajuda na tristeza, ajuda na melancolia. Então eu pergunto logo. E se a pessoa pode, eu digo: vai fazer, vai andar na praia que é de graça, vai andar na lagoa, se você puder treinar com alguém, faça isso. Aí se a pessoa diz: não, eu já faço exercício físico, eu digo: faz no sol. Segundo, faz no sol. Porque a vitamina D é provado que é bom. Às vezes a pessoa fica muito no escuro e está um dia chuvoso, esse ar-condicionado, um frio da pleura. Cheguei aqui na igreja, mandei desligar. Não sei nem se desligaram, porque eu estava com frio. Tem um negócio de você pegar um solzinho. Pablo é médico, deve me ajudar nisso, porque eu já li alguma coisa. Quando você pega uma vitamina D, olha para a luz é um negócio que ajuda você. Aí eu sempre pergunto: está fazendo exercício físico? Estou, mas é de noite. Então faça de manhã, pega um solzinho. É a segunda parte. A terceira, quando esse negócio mais simples não funciona, aí eu pergunto se pode fazer terapia. Está fazendo terapia? É importante. E Rodolfo não está aqui, porque da outra vez o cara falou mal de psicologia, eu estou fazendo bem. Minha mulher é psicóloga, Rodolfo é psicóloga, cheio de psicóloga aqui na igreja. Então terapia é um negócio bom. Aí eu estou querendo me livrar já para ver se um terapeuta ajuda. Quando a pessoa diz que faz ou não resolve de jeito nenhum, ou então quando uma coisa é um pouco mais profunda, química do corpo, aí eu pergunto se pode procurar um médico, um psiquiatra, um endócrino para ver os hormônios. Então eu vou lá fez exercício, pegou sol, está fazendo terapia, foi para o médico, nutricionista, para ver. Eu saio vendo quem é que pode ajudar aquela pessoa. E chega uma hora no meu checklist, e essa hora sempre chega, que é quando a pessoa já fez de tudo, ou quando a pessoa não está disposta a fazer nada. Eu vou tentando de todo jeito. Aí eu digo: você está servindo a alguém? Você está se voluntariando a alguma coisa? Você vive para além de si mesmo, ou você vive em si mesmado? Porque a palavra de Deus, que eu creio, que é vida para nós, diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando você se doa, quando você vive para mais do que você mesmo, grandes chances são de você sentir a vida de Cristo dentro de você, e grandes chances de você ir vencendo depressão, ansiedade e todas essas outras coisas, combinadas com a primeira parte do checklist que eu fiz. Então talvez você possa também dar esses conselhos. Fulano, eu estou triste. Vá servir a alguém. Vá trabalhar para alguém e não só pense nas suas coisas, amém? A desculpa que eu ouço muito, tanto em relação ao dinheiro, quanto em relação ao tempo para servir, para viver para alguém, normalmente é: quando eu tiver mais dinheiro, eu dou. Quando eu tiver mais tempo, eu ofereço para um voluntariado. As pessoas adiam para quando tiverem mais, mas eu quero dizer a você
que generosidade é uma virtude do ser e não do ter. Você pode não ter dinheiro e ser generoso. Você pode não ter tempo e ser generoso com o seu tempo para servir alguém. Aliás, minha mãe me ensinou, desde quando eu era criança, que se você quiser pedir favor a alguém, peça a quem não tem tempo. Você já ouviu isso? Quem não viu, ouça. Mamãe está pregando para vocês aqui. Kilza Rocha. Eu sempre fui muito hiperativo por doença e sempre fiz muitas atividades. E teve uma época na minha vida, todas as épocas, desde criança eu sou hiperativo. E teve uma época, e eu sei porque tem uma amiga minha que viveu essa época aqui comigo, que eu estou vendo, Juliana, que estava aqui, está aqui em algum lugar. Cadê a Ju, que eu vi ela? Olha, a Ju está ali. Ju viveu essa época comigo. Teve uma época que era muito maluco, porque em tese eu tinha faculdade com ela de manhã. Eu digo em tese porque eu ia pouco. E quando eu ia, eu ainda jogava um dominozinho. Deixa eu contar um segredo para vocês dessa faculdade. Ela era da minha turma, a Juliana, que está aqui. E eu não ia muito, porque eu já trabalhava. E eu tinha muita coisa para fazer, inclusive na igreja. Então eu não estudava por livros, eu estudava pelo caderno dela. Era ou não era, Ju? Ju era daquela CDF que anotava tudo. Então, quando chegava, e ela trabalhava na Justiça Federal, eu ia muito lá a trabalho. Então, ou eu ia na casa dela, ou eu ia na vara onde ela trabalhava. Ela levava os cadernos, o caderno dela todo organizado, como a mais linda do mundo. Aí eu tirava xerox do caderno dela e estudava pelo caderno dela. E passei, me formei em tudo, sem levar pau numa cadeira. Aí no meu discurso lá de agradecimento, eu agradeci na formatura a Juliana, sem cujo caderno eu não tinha me formado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Meu Deus. Eu não sei por que eu estou contando essa história. Ah, sim, porque eu fazia muitas... Lembrei, mamãe. Obrigado. E nessa época, vem mesmo, eu ia para a faculdade de manhã para pegar os cadernos de Juliana e jogar um dominozinho, que era importante. E eu já ia nas carreiras para ir depois para o escritório trabalhava de tarde. E quando saía do colégio, eu ia para outra faculdade, porque eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo, vê que loucura, eu tinha uma faculdade de manhã e outra de noite. A da noite eu tinha que ir, porque se eu não fosse eu não passava, porque era mais difícil. Então eu ia para a faculdade de noite. E como se não bastasse ter 2 faculdades e um trabalho, eu servia na igreja. E eu sempre fiz muita coisa na igreja. E eu achava que eu era o cara que menos tinha tempo do mundo. E eu tenho 5 irmãos, quer dizer, 4, comigo 5. E de vez em quando, no meio do dia, minha mãe ligava para mim e dizia, Ivanzinho vai fazer não sei o quê. Eu digo, minha mãe, veja, entenda, a senhora tem muita gente para ligar. Por que a senhora está pedindo a mim, que a senhora sabe do meu corre? Ela disse, porque se eu pedir para fulano, cicrana, eles vão estar dormindo, eles vão fazer depois. Você, eu sei que vai fazer, porque eu só peço coisa para quem é ocupado. Porque mamãe é assim, o povo pede a ela porque ela é ocupada. Quem é ocupado vai fazer alguma coisa. Porque você vive para além das coisas que você está vivendo. Você vive para além de você mesmo. Eu quero que a gente pense hoje como... Eu vou falar um negócio que é um absurdo, mas vocês vão entender. Eu não gosto de uma pregação utilitarista, de faça isso para receber isso, faça isso para receber isso. Dê dinheiro que Deus vai lhe abençoar. Eu não gosto desse negócio. Eu também não gosto desse negócio de, se você cantar, Deus vai fazer. Não gosto. Mas você vai entender que hoje está muito claro, porque todos nós queremos ser felizes. E ser feliz, ser bem-aventurado, é quando você se doa, é quando você não adia isso. Quando você tiver dinheiro, não. Quando você tiver dinheiro, você vai dar a mesma desculpa, ou vai ter outras coisas. Quando você tiver tempo, não, eu era ocupado, eu não tinha tempo, mas eu arrumava um jeito para obedecer, ou para fazer o que precisava ser feito. Quando você quer, você arruma. E eu não quero que você tenha, hoje eu quero que você seja generoso. Amém? Eu fui compartilhar essa ideia de mensagem com os amigos que eu sempre compartilho antes de vir pregar, e Carlito, um grande amigo, ele disse, Ivan, esse texto que você vai pregar não é um texto fácil quando você usa essa perspectiva não do dinheiro, quando você usa essa perspectiva do ser, porque nós somos egoístas. E Carlito tem toda a razão. Isso só é bom no discurso, no sermão ou num texto que você vai dar um like. Agora, quando é para isso encarnar na vida, é difícil, porque nós somos egoístas por natureza.
Nós não gostamos de ouvir, mas é isso. E eu vim aqui pregar para você que o natural é o egoísmo e é o acúmulo. É o venha a nós o vosso reino. Mas nós acordamos de manhã para um culto de um Deus que é sobrenatural. E viver sob a influência do Espírito Santo, o sobrenatural é a doação, é a generosidade, é o seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade hoje vai ser mais importante do que venha a nós o vosso reino. Hoje, sobre a influência do Espírito Santo, nós vamos tentar nos livrar desse egoísmo natural para viver no sobrenatural. Amém? E eu, por favor, não quero que você pense que eu escolhi esse texto pensando no seu desprendimento financeiro para a oferta da igreja. Não mesmo. Porque eu não tenho do que reclamar em relação às finanças dessa igreja. Todas as campanhas que foram feitas até hoje na reconciliação foram feitas com sobra. Nós não estamos precisando de dinheiro, graças a Deus. Vocês são generosos demais com essa casa, não nos está faltando nada. Então não é sobre isso. Aliás, eu com meus parênteses, meu Deus do céu. Mas eu estou olhando para o tempo aqui, Pablo, e vai dar certo. Deixa eu contar uma história que vale a pena. Que eu estou dizendo que não é sobre dinheiro e realmente não é. Eu não estou querendo que você doe mais dinheiro para a igreja. Mas eu estou me lembrando de uma história do tesoureiro de uma igreja que foi falar um dia sobre dinheiro. E ele disse assim: eu tenho uma notícia ruim, eu tenho uma notícia boa e uma outra notícia que eu não sei. Isso para a igreja. Vocês querem qual primeiro? Aí a igreja disse: eu quero a notícia ruim. Aí ele disse: a notícia ruim é que a igreja está precisando de dinheiro, a gente está para fazer uns reparos, para fazer umas coisas, isso é muito caro, e essa campanha vai precisar acontecer. Aí o povo fez: agora diga a boa. Aí ele abriu o sorriso e disse: a boa é que o dinheiro já existe. Aí todo mundo deu um glória a Deus. E a notícia que você não sabe? A notícia é que o dinheiro existe no bolso de vocês, né? Quando é que ele vai se transferir para a conta da igreja, aí eu já não sei. Mas brincadeiras à parte, não é sobre isso. Eu quero crer que você é inteligente, já entendeu que eu não estou falando disso. É sobre se doar, é sobre ter um comportamento generoso com o seu tempo e com todos os seus recursos, para além dos recursos financeiros. Inclusive no seu casamento. Se você é generoso e generosa no seu casamento, tudo contribui para você ser mais feliz. Porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E eu estava pesquisando para esse sermão, vi uma historinha linda de um casal pobre, casal lutador, que trabalhava muito para poder se sustentar. E essa esposa tinha um cabelo lindo, grande, uma moça bonita, mas que estava ralando muito para pagar as contas do ter que comer. E ela não estava com dinheiro para comprar esses cremes, esse shampoo, que eu descobri que esse é um negócio caro da Pleura, para poder deixar o cabelo grande, bonito. E ela estava com dificuldade de deixar esse cabelo bem tratado, porque esse negócio era caro, ela lutando. E o marido também tinha herdado um relógio do seu pai. E o relógio era bom, o relógio era massa, mas o relógio estava com uma pulseira quebrada. Mas não é esse relógio safado, era um relógio bom. Então, para cuidar, a pulseira era caro para ajeitar. Ele não tinha dinheiro para ajeitar a pulseira do relógio que ele tinha herdado. Ela não tinha dinheiro para poder cuidar do cabelo bonito que ela tinha. E os dois estavam nisso, e era aniversário de casamento. E eles resolveram se presentear, sem saber um ao outro. Ela foi num lugar e vendeu o cabelo. Vendeu o cabelo dela, pegou o dinheiro, pegou o relógio do marido, levou, consertou a pulseira, e quando chegou no dia que ela procurou o relógio com a pulseira consertada para poder dar a ele, o relógio não estava lá, e ela ficou meio triste, e disse: meu amor, cadê o seu relógio? Aí ele disse: eu vendi para comprar creme para o seu cabelo, mas agora eu estou vendo que você está sem cabelo. A gente ri, mas olha que coisa mais linda, um querendo servir o outro, um querendo ser generoso com o outro, um abrindo mão do relógio, o outro abrindo mão do cabelo. E os nossos casamentos e os nossos relacionamentos vão se beneficiar, e nós vamos ser bem-aventurados e mais que felizes quando a gente entender que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Esse sermão é da série, se Uli estivesse aqui, ela ia rir, é da série Ter um Coração como Jesus, de ser feliz se doando. Eu vou terminar, os irmãos podem vir.
dizendo que eu já tive uma mansão grande, carros bons, bens, a herança dos meninos estava tudo garantida. E Paulo e eu, há muitos anos atrás, decidimos nos doar no ministério e fomos nos livrando dos carros e da casa e um pouquinho da herança dos meninos também. E quer saber, a gente não tem mais nada disso e a gente está vivendo a fase mais feliz da nossa vida. Os meus filhos podem até não ter a garantia da herança que tinham há 10 anos atrás, se a gente não tivesse optado por viver a vida que a gente está vivendo. Mas os meninos estão vivendo na fase mais feliz da vida deles, porque eles estão vendo recursos chegando aonde precisam chegar, porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Eu ouvi uma história pesquisando, que eu achei que era mentira, história de internet, mas não é. Está lá na internet, em todo canto, verdade, tem vídeos, pode estar no YouTube, no Google. Vocês já ouviram falar daqueles 2 tenores, são 3, né? Do Plácido Domingos, José Carreiras e Pavarotti, né? O Plácido Domingos e o Carreiras, os dois são espanhóis. E eles eram muito amigos, mas depois eles brigaram. Brigaram por questões políticas, coisa que a gente não sabe o que é isso no Brasil. E porque na Espanha, um é de Madrid, o outro é de Barcelona, e lá tem um movimento separatista muito forte. Barcelona, a Catalunha querendo se ficar independente, e por questões políticas de opinião, eles brigaram e foi um problema. Amizade antiga que se desfez por conta disso. E um dia, o José Carreiras descobriu que estava com leucemia, a mesma doença de Paulo. Sendo que não é hoje. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma tecnologia, um tratamento melhor. Quando ele passou por isso, não era como Paula está passando, era muito pior do que o que Paula está passando. E ele gastou toda a sua fortuna em tratamentos de câncer, e ia para os Estados Unidos todo mês fazer um tratamento. E ele, que tinha muito dinheiro, ficou sem condições financeiras. E depois, no meio disso, desse aperreio todo, ele descobriu que na Espanha havia uma fundação que ajudava pessoas com leucemia. Há muitas fundações dessas. E essa fundação, então, bancou o seu tratamento. E ele ficou curado. E quando ele ficou curado, ele voltou a cantar. E ele é um fenômeno, um tenor muito conhecido. Então, ele recuperou as finanças. E quando ele recuperou as finanças, ele foi na fundação agora para doar, para retribuir o que a fundação tinha feito por ele. E ele queria então abençoar outras vidas. E quando ele procurou a fundação para fazer doação grande, ele procurou quem estava dirigindo essa fundação e foi ver os estatutos e descobriu que essa fundação tinha sido fundada pelo seu amigo, Plácido Domingos. E ele se assustou ainda mais quando descobriu que o Plácido Domingos criou essa fundação, sem dizer a ele, para ajudar ele. Para que ele não soubesse que o dinheiro estava vindo do Plácido Domingos, que era inimigo dele. E ele então ficou completamente besta, procurei uma expressão melhor, mas veio besta, de saber que foi sustentado anonimamente pelo seu amigo que agora era inimigo. E ele então faz a sua doação, vai a um show de Plácido Domingos. E quando, num determinado lugar na música, ele invade o palco, se ajoelha diante do amigo, pede perdão e se reconcilia. E esse cidadão, Plácido Domingos, criou uma fundação e deu dinheiro para ajudar muita gente, e acabou ajudando muita gente, mas ele fez isso para ajudar aquele amigo que era seu inimigo. Eu não sei quem ficou mais feliz nessa hora. Eu acho que foi José Carreira, porque ele estava com câncer e se curou. Mas você já imaginou a alegria, o gozo e a felicidade hoje, não só no céu, que o Plácido Domingos experimentou de ver o que estava acontecendo com José Carreira? Porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Em Israel, a gente tem muitas águas, tem o Mar Vermelho, que é bacana, mas tem 2 lugares muito conhecidos, tem o Mar da Galileia e o Mar Morto. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ir comigo lá, o reverendo Pablo já esteve comigo lá, e você já deve ter ouvido falar nisso. A gente sempre visita os 2. O Mar da Galileia é um mar cheio de vida, é um mar que recebe água que vem do Jordão, da nascente do Jordão, ali perto do Líbano, e desemboca o Jordão no Mar da Galileia.
E o mar da Galileia segue, é um fluxo. E é um mar maravilhoso, foi onde Jesus andou sobre as águas com Pedro, onde ele fez as pescas maravilhosas. Esse é um mar cheio de vida. Essa água do mar da Galileia segue pelo Rio Jordão, que vem de antes, pega o mar da Galileia a gente chama de mar, mas não é mar, é um lago, né? E aí vem com água, e essa água sai pelo Rio Jordão e vai desembocar no Mar Morto. Essa água cheia de vida, cheia de peixe. E quando desemboca no Mar Morto, o Mar Morto recebe essas águas, mas não dá água a ninguém. As águas que saem do rio e saem do mar da Galileia e seguem no Mar Morto ficam. E o nome do mar você já está vendo, é o Mar Morto. Não tem vida, só tem sal, porque não dá para ninguém. Um é cheio de vida porque recebe e dá. O outro é morto porque só recebe e não dá a ninguém. Porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E eu profetizo hoje desse púlpito uma igreja generosa. Não apenas nas finanças, mas nos interesses, nos comportamentos, nas decisões, no serviço, nos dons, nos talentos. Eu profetizo que vocês que estão aqui são o Mar da Galileia e não Mar Morto. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Que nós saiamos daqui essa manhã com a intencionalidade de se dar, de se comprometer para viver além do nosso próprio umbigo, além dos interesses nossos e dos nossos filhos. Eu te louvo por essa palavra, eu te louvo pelo teu Espírito que fala à tua igreja. Te peço a tua bênção para fazer o que homem nenhum pode fazer. Produzir frutos de arrependimento. E essa é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.